Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 17, né, de maio de 2025, um sábado. E estamos aqui mais um dia trazendo o momento João 3:30, né, que eu diminua, que ele cresça. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem fé da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, a gente fazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 5, né? Os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha cuidado de cumpri-las. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, Senhor Deus, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você vai falar aos nossos corações. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que engrandeça, que seja louvado, que seja adorado, Ramanda Suda e como nem seja glorificado, Senhor. Isso é o que eu te peço neste dia, Pai. Senhor Deus, que eu suma, missionária Ana Geralbano, suma e desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, que é uma só pessoa, é o único Deus, onisciente, onipresente, apareça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, os 10 mandamentos. Vamos lá. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, Israel, os decretos e as ordens e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprendas e tenham cuidado de cumpri-las. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Horebe e Monte Sinai é a mesma coisa, tá? Monte Horebe e Sinai é a mesma coisa. Sinai e Horebe, tá? Então, o que acontece? Eles começam a falar que, né, Moisés já começa chamando a atenção do povo, né? Ouça, né? Porque ele convocou o povo que Deus mandou, porque ele era o porta-voz, ele era mediador entre os homens, entre o povo de Israel e Deus. Ele já vai, né? Ouça, Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, né? Vocês aprendam. Por quê, né? Porque Deus, ele fez com eles essa aliança no Monte Horebe, né? Que é o Monte Sinai, que é a mesma coisa. Então, o que acontece? E agora estava sendo confirmada, né, essa aliança para aqueles, tá? Que, como eu posso dizer, que o Senhor estava reafirmando a aliança para aqueles que estavam prontos a entrar na Terra Prometida. Porque aqueles que eram de 20 anos para cima morreram no deserto. A gente sabe disso, né? Por causa da desobediência, da reclamação, né? Do bezerro de ouro, e muitas outras coisas que o povo de Israel fez. Reclamou, desprezou o maná, desprezou as bênçãos do Senhor. Então, coisa terrível, né? Então, a gente vê que ali Deus estava reafirmando, né, a bênção, a aliança dele para com o povo de Israel, né? Então, assim, e é algo, igreja, que tornaria uma aliança absoluta, eterna, né? Até nos dias de hoje, esse povo continua com essa mesma aliança, né? Que foi dada ali. Então, aqui vai ter, né, os princípios da aliança. Então, a gente vê também, né, que não foi, né, quando ele fala bem aqui, ó, quer ver? Vamos continuar. No 3. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos. Então, era algo para aquele tempo, Ramanda Sude como, né, para aquele momento, entendeu? Mostrando que Deus, né, Deus, ele trabalha com aqueles que lhe obedecem, né? Com aqueles que sabem, né, que ele é Deus, né? De tudo que ele fez ali, né? Porque o povo, esses jovens daqui dessa época, sabia, né? Da história do povo de Israel, da história da fundação do mundo. Vamos lá continuar. O Senhor falou com você face a face do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar a palavra do Senhor, porque vocês teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse, né? O que Deus disse? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão, né? E a gente vê que eu acho muito interessante, né? Que Deus vem falar assim, ó, numa das falas dele, nos nossos estudos até aqui, Deus fala assim, ó,
não oprima, né, o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiro, né, no Egito e eles lhe oprimiram. Então, assim, Deus deixando bem, não faça com os outros o que você não quer que façam com você, né, mostrando bem o cuidado e o zelo de Deus para com a sua palavra, né, e aí Deus, ele reafirma, né, então, mas por quê, né, porque a aliança, né, foi feita com que estavam presentes agora, né, que já representavam, presentes no Sinai, que representava agora uma nova nação, né, representante dessa nação que estaria para começar, né, e era validada para todas as gerações posteriores, vindouras, né, que estariam por vir, porque eles estariam tomando posse da terra que mana leite e mel, né, uma terra que era frutífera, né, e próspera, tá? Essa terra que mana leite e mel era próspera e frutífera, mas me chama muita atenção que era uma terra onde tinha povos pagãos que estavam nela, né? Povos de várias várias nações, tá? Quando a gente fala nisso, estava lá quem? Os hetitas, os gazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, que eram essas 7 nações idólatras, né? Que iam ser expulsa para que o povo de Deus entrasse, tá? Então, é algo muito sério, né? Então, aí a gente vê, vamos continuar no 7. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, né? Imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante neles, prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, zeloso, que castiga o filho pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daquele que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, Deus mostrando, né, que ele tinha que obedecer o mandamento dele, ok? Não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 7 dias e nele fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado, que para o Senhor, o teu Deus, nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou tua filha, nem o teu servo, ou tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, ou qualquer o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, né? Um estrangeiro que estiver em sua propriedade para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, ninguém poderia, né, trabalhar no dia de sábado. Por quê? Porque era uma ordem pro Senhor para o seu povo. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus, ok? Lembra-te de que foste escravo no Egito, ó. Lembra disso, ó, no 15. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa, com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guarde o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, né? A tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor te deu e te dá, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, a sua serva, nem seu boi de jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, essas, né, foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia, né? Então, assim, igreja é muito sério, né? Que o povo, né, aliança com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo pagão vizinho estava na terra que mana leite e mel, tá? Então, essa terra Deus estaria dando para eles, né? A terra prometida, entendeu? Então, era algo a qual eles, em vez de demorar 40 dias, demoraram 40 anos por causa da desobediência, né? Por causa da falta de fé também, da obediência a Deus, de ter crido ali na promessa do Senhor, né? Quando os espias foram espiar. Mas a gente vê que Deus, quando ele renova essas alianças, ele tá falando assim, eu estou assim, refazendo, eu estou, como eu posso dizer? Resumindo, que eu sou o único e verdadeiro Deus, né? Que vocês têm que me obedecer, né? Eu sou um Deus zeloso, né? Que espera do seu povo a fé, a adoração, né? Uma conduta verdadeiramente de quem viu os milagres que Deus operou no deserto, que Deus operou quando te arrancaram do Egito, né? Tudo ali que Deus fez, o maná, a coluna da nuvem de fogo, né? Da coluna e da nuvem, né? Que acompanhava eles. Então, assim, tremendo que Deus fazia, né? Então,
Então, Deus, quando ele fala assim que é para fazer tudo conforme Deus ordenou, né? E era para fazer, não era para pular nada. Por quê? Porque o povo tinha que lembrar da origem divina, de tudo que Deus havia feito. Porque os 10 mandamentos era algo divino também, né? Porque Deus havia dado 40 anos antes para eles, né? E agora está renovando. Então, é algo tremendo, igreja, tá? É uma aliança que está sendo renovada. Aleluia, glória a Deus, né? Então, não é algo qualquer. É algo para o povo de Deus, para o povo escolhido, né? Para que o teu servo, a tua serva, descansem. O sábado é o sábado de Deus, né? Deus é Deus no sábado, então é muito sério, né? Deus trabalhou no sexto dia, no sétimo dia descansou. Arama da Sudecomanai. E a gente vê que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Então, Deus, se descansou no sábado, o povo teria que descansar. Então, a gente vê que o sábado ele antepõe até a lei, tá? É que eu não lembro agora onde é que tá, mas a gente já estudou sobre isso, né? Ai, gente, acho que tá... Eu não lembro agora. Mas que Deus fala para eles guardarem um sábado, né? E aí depois Deus dá a lei para eles. Então é algo muito sério, né? Por quê? Porque Deus é um Deus de lealdade, né? Eu vou procurar e deixar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Mas espera aí. Aí no 22 diz assim: essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte do meio do fogo, da nuvem, da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então os escreveu em 2 tábuas de pedra e deu a mim. Quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximando-se de mim, todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória, sua majestade. Nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Então, Deus mostrou ali a glória dele, a grandeza, vindo de dentro do fogo, né? Eles viram ali algo que Moisés, né, viu a sarça arder, pegar fogo, mas não queimava. Lembra chamar de Moisés? Diz assim: Moisés, tire a sandália dos teus pés, né? Porque o lugar que tu está santo é, né? Então a gente vê que Deus mostra mais uma vez, né, a grandeza dele. Aleluia, né? E a gente vê a igreja aqui, né, tremendo as coisas que Deus faz, né? Vamos continuar. Quando vocês ouvirem vamos lá, no 22. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou a sua glória, a sua majestade. Nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo, né? Então, foi tremendo, né, o que Deus fez com esse povo, né, para eles crerem que Deus era com Moisés, e Moisés que estava levando eles para o Egito. Hoje que vimos Deus falar com o homem, e que este ainda continua vivo, né? Então, foi tremendo o que Deus mostrou para esse povo. Então, esse povo viveu coisas milagrosas, coisas diferentes, né? E mesmo assim, a gente vê esse povo reclamando de Deus. Diz assim: mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos, né? Pois o homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo. Como nós o ouvimos e sobreviveu, né? Por quê? Porque Deus quis falar. Quando Deus quer a igreja, ele faz o sobrenatural, né? Ele faz o sobrenatural. Aproxima-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Então, eles ficaram com medo e falou para Moisés: Moisés, foi você, Moisés. Que se a gente ouvir a voz de Deus, né? Deus, ele pode nos consumir com fogo consumidor. Porque Deus é fogo consumidor, né? 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouve o que este meu povo disse. E eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes, né? Então Deus, ele fala, quem dera que eles fossem sempre assim, né? A gente sabe que esse povo, né, tem um coraçãozinho obstinado, né? Teve, vai ter, e assim Deus, né? Mas Deus tinha uma promessa com este povo. Vamos lá? Não tenta. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Vocês ficarão aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei. Isto é, os decretos, a ordenança que você lhes ensinará e que eles deverá cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Então, a igreja era muito sério, né? Deus, ó, olha só, aliança, né? Deus, ele deixa bem claro, né? Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que vocês lhe ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Então, assim, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Então, eu, né, vou falar para vocês tudo como deve ser. Aramanda Sudecomanai, né? Por isso, tenha cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou.
Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida e tudo lhe vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse, né? Então, a igreja é muito forte, né? É muito forte, porque é uma terra que mana leite e mel, né? É a terra, né? Das 7 nações, né? Das 7 nações. Jebuseus, amorreus, e assim por diante, né? Então, eu vou falar com vocês aqui agora, que eu falei que ia mostrar, que antrepõe a lei, né? Vamos lá, deixa eu achar, já volto. Igreja, vamos voltar lá, quando eu falei para vocês, né, que o sábado antecede a lei. Por quê? Porque Deus, quando enviou o maná, né, e as cordonizes, Deus deu uma ordem pro povo de Israel, né, porque Deus é um Deus de sábado. Ele diz assim, quer ver? Para o povo aqui, ó, diz assim, ó, quer ver? E eles guardarão até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E cadê? Vamos lá. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Ah, tá, vamos aqui. Êxodo 16, verso 22, tá? No sexto dia, recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa. Os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que ele explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assim cozinhe o que quiser e guarde o que sobrar até amanhã. Então, no sábado, eles não poderiam pegar, porque foi uma ordem que Deus deu a Moisés para passar para o povo, mostrando, né, que o sábado, aqui para o povo de Israel, já antecedia a lei, tá? Porque como Deus era um Deus que guardava o sábado, é óbvio que o povo de Israel tinha que guardar. Vocês podem estar estudando isso em Êxodo 16, tá? Que Deus deu para o povo de Israel, tá bom? Então, é muito tremendo, porque eu acho muito interessante isso, né? Que ele antecede ao Velho Testamento, porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. E quando a gente vê aqui, ó, também, eu acho muito interessante que o povo ainda foi desobediente, viu? Porque eu tava lendo no 24, assim, no 24, né? 16 e 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não tirou mal, nem criou bicho, porque quando eles fossem guardar, né, tipo, vamos supor, pegar segunda e terça, virava bicho, cheirava mal. Mas quando eles obedeciam no sábado, não estragava. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Mas ainda teve um povo que saiu para ver. Ele diz assim, e durante 7 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão, tá? Tá no versículo 26. Aí diz assim no 27, 16 e 27. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Ok? Né? E aí Deus fica muito chateado com esse povo, porque eles, mais uma vez, né? Diz assim no 28, então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês recusarão obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções, né? Por quê? Porque Deus ainda não tinha dado mandamento, mas Deus falou, não é para recolher, né? No sábado não vai trabalhar. Né? Mas eles desobedeceram, eles foram lá, foram ver realmente se não tinha, né? Foram, né, como eu posso dizer, contrariar Deus, tá bom? Era isso que eu queria dizer. E eu queria dizer também para vocês, quero fazer uma ressalva, né? Que a gente meditou aqui, o Êxodo também, quando o chamado de Moisés se dá também no Monte Horebe, no Monte Sinai, né? Que é o mesmo monte, né? Aonde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés entregar para o povo de Israel. E Deus está confirmando de novo. O Monte Horebe e o Monte Sinai é a mesma coisa. Também eu gostaria de deixar claro que a sarça, né, se ardia, mas não pegava fogo, né? Igual aconteceu aqui com o povo, né? Reafirmando aqui o chamado deles, né? O povo ficou com medo. Não, Moisés, vai lá falar com Deus, né? Que diz bem assim, aqui, ó, no 5, tá? Deuteronômio 5, a gente está estudando, 24. E vocês disseram, o Senhor é o nosso Deus, mostrou sua glória, a sua majestade. Nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo, né? E Moisés viu, né, a voz de Deus vindo da sarça ardente. O povo ficou com medo. Mas Deus já tinha falado com Moisés, né? De dentro do fogo ali na sarça ardente, que a sarça se ardia, mas não queimava, né? O fogo era grande, mas não queimava. E ali se deu o chamado de Moisés, tá bom? Vocês podem estar vendo isso em Êxodo
Deixa eu ver. Êxodo, deixa eu ver, gente, que é tanta coisa. Eu gosto de deixar bem explicadinho pra gente não se perder, tá? Em Êxodo 3. É 3 mesmo? No livro de Êxodo 3. Isso, Êxodo 3, aqui, ó. Êxodo 3, né? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ele, né? Com certeza foi Deus que preparou isso, né? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, né? Moisés pensou, nossa, que impressionante, a sarça pega fogo, mas, né? E não se queima, vou ver isso de perto, né? E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, né? Então, disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Senhor, o seu Deus, Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, Moisés se cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E aqui, eu vou dar mais um pulinho, né, porque a gente está estudando sobre isso, e diz assim, resumão de Moisés, né, Deus diz assim no 16 já, 3,16, né, vá, reúne as autoridades de Israel, diga-lhe, o Senhor, Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hetitas, dos hemorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jabuseus, terra onde mana leite e mel, tá? É a terra que mana leite e mel. Então, é a terra que Deus tinha para o povo de Israel, ok? Isso é tremenda, igreja, né? Que são as 7 nações que a gente vai estar estudando mais para frente, tá bom? Não perca, não perca a bênção, medite na palavra e que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Porque cada vez que eu leio, eu vejo cada coisa, né, que eu medito na palavra, Deus ele me lembra de situações que a gente já estudou e faz voltar, tá? E para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, isso é muito maravilhoso. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, tá bom? Fiquem na paz.